Há um instante na vida de toda alma verdadeiramente desperta em que a antiga pergunta, Deus existe? Simplesmente perde o brilho. Ela não desaparece, mas se revela pequena demais, rasa demais, distante demais para sustentar o peso do mistério humano. Em algum ponto da jornada interior, a questão se transforma. Ela se volta para dentro como um espelho colocado no coração e passa a sussurrar: quem é o Deus que vive em mim? Para mim, essa sempre foi a pergunta perigosa. A pergunta que não admite respostas externas, nem dogmas decorados, nem imagens herdadas. A pergunta que exige coragem, porque ao buscá-la, deixamos de procurar um Deus alojado nas nuvens e somos obrigados a encarar o Deus que se move nas sombras da nossa própria alma. Eu jamais poderia enxergar Deus como um ser remoto, sentado em algum trono celeste, avaliando vidas humanas como quem observa um teatro à distância. Para mim, Deus sempre foi uma força viva, um acontecimento interior, uma presença simbólica que não habita templos de pedra, mas sim os recantos profundos da psique. Por isso, não raro, minha visão despertou espanto, resistência, encantamento e até rejeição. Eu não negava Deus, mas também não o entregava à religião como propriedade exclusiva. Eu dizia com convicção que Deus é uma experiência, não uma ideia. E isso, naturalmente, incomoda, porque uma crença pode ser ensinada. Uma doutrina pode ser repetida, mas a experiência do sagrado, essa ninguém pode viver em seu lugar. Desde muito cedo, percebi que o ser humano não se satisfaz apenas com lógica. A alma anseia por sentido, e o sentido sempre aponta para algo maior que o ego. A imagem de Deus, longe de ser uma criação cultural, é um arquétipo, uma estrutura psíquica inata, presente no inconsciente coletivo de toda a humanidade. Mesmo quando rejeitamos Deus, continuamos a carregar dentro de nós um espaço vazio moldado exatamente na sua forma. Mesmo quando dizemos não acredito, continuamos sonhando com símbolos do divino. Isso significa que Deus é apenas uma projeção? Uma fantasia psicológica? Não. O arquétipo não é uma invenção da mente. É um reflexo interior de algo real, mas tão vasto que só pode ser percebido através de imagens simbólicas. Assim como um vitral não é o sol, mas deixa a luz passar, nossos símbolos de Deus não são Deus, mas deixam sua presença atravessar a consciência. E aqui há algo essencial. O Deus que acreditamos não é sempre o Deus que vivenciamos. Muitas pessoas proclamam fé em um Deus, mas vivem atormentadas por culpa e medo. Outras dizem não crer em nada, mas são tocadas por sonhos misteriosos, coincidências impossíveis, intuições profundas que alteram a direção da vida. Tudo isso revela que Deus não é uma teoria. É um fenômeno interior que se manifesta quando menos esperamos. É exatamente essa travessia que faremos juntos neste vídeo do canal Mentalidade Inabalável, um espaço onde buscamos expandir a consciência com coragem e profundidade. Se você se interessa por autoconhecimento e psicologia profunda, inscreva-se agora mesmo e compartilhe essa jornada comigo. E à medida que ouvir este conteúdo, comente aqui abaixo uma frase que marque o início da sua busca interior. Sugiro uma: eu escolho ouvir a minha alma. Mas para compreender como essa visão do divino se desenvolveu em mim, precisamos voltar à minha infância. Não aos fatos externos, mas às paisagens internas que eu narrei em minhas memórias, sonhos e reflexões. Cresci em um ambiente religioso, filho de um pastor protestante. Meu pai falava de Deus com devoção, mas carregava uma angústia silenciosa que o acompanhava como uma sombra. Eu percebia, mesmo sem compreender totalmente, que havia uma contradição dolorosa entre a fé que ele professava e a experiência espiritual que ele não conseguia viver.
Isso me marcou profundamente. Eu não queria um Deus feito de discursos. Eu buscava um Deus vivo, mesmo que silencioso, mesmo que misterioso, mesmo que inquietante. Aos poucos, meu mundo interior começou a se revelar. Ainda menino, vivi uma experiência simbólica tão intensa que permaneceu comigo por toda a vida. Em um momento de profunda solidão, tive uma visão que me aterrorizou. Vi um Deus sentado num trono, imenso, implacável, e uma imagem sagrada sendo destruída por uma substância obscura, como se um pensamento proibido brotasse de dentro de mim com violência. Por anos, carreguei aquilo em silêncio, acreditando que era pecado, que era loucura, que era perigo. Hoje, compreendo, aquilo não era destruição, era revelação. Era a psique rompendo o véu das imagens infantis para me mostrar que o divino não cabe nas formas que tentamos impor a ele. Essa experiência abriu uma ferida, mas também abriu um caminho. E é esse caminho que quero compartilhar com você, passo a passo, bloco a bloco. Se você está aqui, não por acaso, mas porque algo dentro de você também pulsa e busca sentido, continue comigo. O próximo bloco aprofunda o que essa visão significa para a jornada humana. Comente abaixo se essa mensagem tocou você e escreva: Eu escolho despertar. E não esqueça, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável para acompanhar o próximo capítulo dessa reflexão. Eu soube, naquele instante da minha infância, que Deus não era aquilo que os adultos descreviam com tanta segurança. E não porque eles estivessem mentindo, mas porque a experiência que emergiu de dentro de mim era maior do que qualquer explicação que poderiam oferecer. O que vi, o que senti, o que me atravessou naquele momento era profundo, ambíguo e misterioso, tão distante da simplicidade moral das aulas religiosas, quanto uma tempestade está distante de um copo d'água. Ali eu compreendi. O divino não é um enfeite para tranquilizar consciências. É uma força bruta, viva, que ultrapassa a moral e o conforto humano. Essa percepção me acompanharia como uma sombra luminosa durante toda a vida. Enquanto muitos buscavam na religião um abrigo emocional, eu buscava um encontro. Eu queria compreender por que Deus parecia, às vezes, tão silencioso diante da dor humana e, em outras, tão terrivelmente presente. Não aceitava respostas prontas, e quanto mais me perguntava, mais sentia que o divino não podia ser encaixado em catecismos ou frases decoradas. A minha busca não me afastou da espiritualidade. Pelo contrário, mergulhou-me nela com mais intensidade. Eu queria verdade, mas não uma verdade que fosse explicada. Queria a verdade que só pode ser vivida. Foi então que comecei a perceber que Deus talvez não fosse um ser externo que julga ou recompensa, mas um processo, um movimento interior que se revela à medida que a alma amadurece. Eu comecei a notar que nos momentos mais escuros, quando tudo parecia ruir, algo silencioso emergia da profundidade da psique. Não um consolo barato, mas uma presença. Deus se revela mais no abismo do que na superfície, mais na dúvida do que na certeza, mais na noite da alma do que nos dias tranquilos, porque é nessas fissuras da existência que o ego é obrigado a ceder e permitir que algo maior se manifeste. Essa visão, crua, honesta, sem disfarces, se tornou a raiz de meu entendimento espiritual. Nunca acreditei que Deus precisasse ser defendido ou protegido, como se fosse frágil. Deus, para mim, precisava ser vivido. Precisava ser sentido como experiência direta, não como herança cultural. Essa foi a marca da minha infância, a tensão entre o que me ensinavam e o que eu vivia internamente. E foi essa tensão que abriu o caminho para que eu redefinisse tudo o que sabia sobre o sagrado. Por isso,
Quando falei que Deus é um arquétipo do inconsciente coletivo, muitos me acusaram de reduzir Deus a uma ideia psicológica. Eles me leram ao contrário. Eu não estava diminuindo o divino, estava libertando-o. Eu queria retirar Deus das gaiolas conceituais nas quais o haviam aprisionado e devolvê-lo ao único lugar onde ele realmente respira: a alma humana. Na psicologia profunda, um arquétipo não é uma invenção da mente. É uma forma viva, primitiva, ancestral que existe em todas as culturas e épocas. São forças estruturantes da psique, e entre todos os arquétipos, o herói, a sombra, o velho sábio, a grande mãe, nenhum é tão poderoso quanto o arquétipo de Deus. Ele é a imagem mais antiga, mais vasta, mais difícil de compreender. Ele é o centro simbólico que organiza todo o restante. Mas o que isso significa de forma concreta? Significa que a imagem de Deus está gravada na alma humana, independentemente de crença religiosa. Significa que mesmo alguém que nunca ouviu falar de Bíblia, de templo ou de ritual, ainda é capaz de sentir o mistério, de se emocionar diante do incompreensível, de intuir uma força que ultrapassa a razão. O arquétipo de Deus se manifesta em sonhos que parecem mais reais do que a vigília, em visões fugazes, em intuições profundas, em delirantes momentos de beleza ou em crises existenciais que nos quebram por dentro. Ele é uma força que chama e assusta ao mesmo tempo. Uma fogueira que ilumina e queima. E percebi algo essencial. Negar o arquétipo de Deus é negar uma parte fundamental da própria psique. Mesmo quem se declara ateu encontra essa dimensão em instantes de fragilidade extrema, perante a morte, ao contemplar a natureza selvagem ou no impacto avassalador de um grande amor. Nestes breves momentos, o ego se curva e algo maior se impõe, algo silencioso, mas inegável. Não é um Deus externo que pune ou recompensa, é um princípio organizador da alma. Direção interior que nos chama para o centro do ser, onde a consciência e o inconsciente começam a dialogar. Quando digo que Deus é um arquétipo, não digo que ele é apenas isso. Digo que ele também é isso, e que é no interior que sua presença pode ser verdadeiramente encontrada. Não fora. Nunca fora. E é sobre esse movimento para dentro que seguiremos juntos. Se você está acompanhando essa reflexão aqui no Mentalidade Inabalável, aproveite e inscreva-se agora mesmo para continuar essa jornada. Comigo. Este é um espaço para quem deseja se aprofundar, para quem não tem medo de olhar para dentro. Comente aqui abaixo uma frase para reforçar seu compromisso com essa busca. Eu escolho enxergar o que habita em mim. Agora vamos seguir para o próximo bloco, onde continuarei a explorar como esse Deus interior se torna parte essencial do processo de individuação. Quando falo sobre o divino, não me refiro a um dogma, nem a uma figura distante que observa o mundo de cima. Falo de algo muito mais íntimo, uma presença que se move silenciosamente dentro da psique humana, influenciando sonhos, emoções e o curso da vida. O que muitos chamam de Deus, eu compreendi como um arquétipo vivo, uma força psíquica que ultrapassa qualquer definição simples. Ele não cabe em doutrinas, não se restringe a livros, não se limita ao que sua mente considera aceitável. O arquétipo de Deus é vasto. Ele contém luz e sombra, criação e destruição, consolo e inquietação. Ele é, ao mesmo tempo, aquilo que você busca e aquilo que você teme confrontar. E é justamente por isso que essa experiência modifica profundamente o que chamamos de espiritualidade. Porque quando essa presença emerge do inconsciente profundo, ela não pede que você acredite, ela pede que você escute. E escutar o inconsciente é uma das tarefas mais difíceis do ser humano. Exige silêncio interior, coragem e honestidade consigo mesmo.
Enquanto a crença pode ser herdada, decorada, repetida, a vivência é uma explosão interna, um abalo sísmico que desmonta identidades velhas e convoca a alma a assumir sua verdadeira forma. Por isso, quando esse arquétipo desperta, o ego treme, as certezas se desfazem. A vida, antes organizada em pequenas gavetas mentais, torna-se um vasto território desconhecido. E o indivíduo percebe, talvez pela primeira vez, que não está no controle de tudo, que há algo maior falando através dele. Algo que sempre esteve ali, mesmo quando ele insistia em ignorar. Se você está assistindo este vídeo agora, no canal Mentalidade Inabalável, talvez sinta essa inquietação silenciosa. Talvez existam partes suas chamando por integração, partes rejeitadas, negadas, esquecidas. É isso que o arquétipo de Deus simboliza, a totalidade. Não a perfeição, mas a união de tudo o que você é, da sua força e da sua fragilidade, da sua luz e das suas sombras. E é por isso que digo, o verdadeiro impulso espiritual não nasce da busca por algo acima. Ele nasce do chamado por aquilo que foi perdido dentro de você mesmo. Dentro da sua alma existe um território imenso esperando reconexão. Esse território é o Self, o centro regulador da psique, o núcleo mais profundo da sua existência. E o Self se expressa muitas vezes através da imagem simbólica de Deus, não para impor crenças, mas para guiar sua jornada de volta ao todo. O processo que chamei de individuação é, na verdade, um caminho sagrado. Não um caminho religioso no sentido institucional, mas profundamente espiritual. É o retorno à unidade interior, movimento que aproxima a consciência do inconsciente, o ego do self, o humano do divino. É uma travessia que revela que sua sombra não é um inimigo, mas uma parte da sua completude. Que sua dor não é castigo, mas uma abertura. Que sua vulnerabilidade não é fraqueza, mas ponte. E enquanto essa integração acontece, você descobre que o divino não está apenas nos momentos tranquilos ou nas respostas fáceis. Ele também vive nos conflitos, nos medos, nas contradições da alma. O arquétipo de Deus é, antes de tudo, o símbolo da totalidade, aquilo que contém tudo o que você é e ainda não teve coragem de assumir. Infelizmente, quando as sociedades transformam símbolos vivos em verdades literais, esses símbolos perdem força. Ícones que deveriam apontar para o mistério acabam se tornando grades. Rituais que deveriam abrir o caminho para o inconsciente se tornam apenas repetições vazias. E assim o divino se esconde. Não porque deixou de existir, mas porque o indivíduo deixou de olhar. O verdadeiro encontro com o divino acontece quando você se aproxima do centro do seu ser. É ali, no silêncio, que a alma percebe que não precisa mais temer suas contradições. É ali que você descobre que aquilo que considerava imperdoável em si mesmo pode ser integrado. Que aquilo que rejeitou durante anos pedia apenas escuta. E no instante em que essa integração começa, o divino não é mais uma ideia, torna-se experiência. E para mim, essa foi sempre a diferença essencial. Acreditar em Deus é um ato mental. Vivenciar Deus é um terremoto interior. A crença pode ser educada, a experiência jamais. A experiência transforma, ela reorganiza sua existência, redistribui prioridades, derruba muros e mostra que a alma tem dimensões que o ego nunca conseguiu compreender. Se esta mensagem ressoa em você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho me conectar com quem eu realmente sou. Deixe que suas palavras se tornem parte dessa jornada e aproveite este momento. Inscreva-se no Mentalidade Inabalável para continuar expandindo sua consciência. Cada vídeo é uma nova porta para dentro de si mesmo e cada passo que você dá nesse caminho
é uma revolução interior. Quando eu disse certa vez, eu não acredito em Deus, eu sei. Muitos ouviram essa frase como provocação, mas ela não era um ataque, nem uma tentativa de impor uma visão. Era apenas a expressão mais honesta da minha experiência interior. Eu não falava de uma crença aprendida, de uma doutrina repetida ou de uma ideia herdada. Eu falava de algo vivido, sentido, experimentado. Deus, para mim, nunca foi uma hipótese. Foi e sempre será uma presença, uma força arquetípica que se manifesta na alma com intensidade tão real quanto o amor, o medo, o sofrimento ou o êxtase. Essa distinção é essencial. Acreditar é mental, vivenciar é transformador. A crença pode ser ensinada, a experiência não. A crença conforta, a experiência desestabiliza, revolve o inconsciente, provoca renascimentos dolorosos e luminosos ao mesmo tempo. A crença pode ser decorada, a experiência marca, reorganiza, cura e, quando necessário, destrói o que já não serve. E talvez você, que está me ouvindo agora no canal Mentalidade Inabalável, reconheça essa diferença dentro de si. Talvez tenha sido ensinado a acreditar em algo divino, mas percebe que vive afastado de si mesmo. Talvez repita palavras de fé, mas haja como alguém que se sente constantemente culpado, indigno ou abandonado. É aí que percebemos um abismo profundo, o abismo entre a mente e a psique. A mente declara, eu acredito em um Deus amoroso. A psique murmura, eu tenho medo. A mente proclama, Deus me perdoa. A psique confessa, eu não consigo me perdoar. Para mim, esse abismo revela que não lidamos com ideias, mas com imagens vivas dentro da alma. A verdadeira imagem de Deus que cada pessoa carrega não está nas palavras que repete, mas nos sentimentos que a atravessam. Se dentro de você vive uma figura interna castigadora, fria, exigente, então é com esse Deus que você convive na prática, mesmo que sua mente recite outra coisa. Por isso eu dizia, não pergunte o que você acredita, observe o que você sente. Porque Deus, na perspectiva da psicologia profunda, manifesta-se através da verdade emocional, não da crença ensinada. E essa verdade emocional muitas vezes se revela por meio dos sonhos, dos símbolos, das intuições e até das sincronicidades que interrompem sua vida comum com mensagens que você ainda não sabe interpretar. Cada sonho é uma carta enviada pelo inconsciente. Cada símbolo é uma ponte entre o ego e a totalidade. E muitas vezes o conteúdo é perturbador, sombrio, contraditório, porque o divino também é mistério, caos, criação e destruição simultaneamente. Vivenciar Deus é um processo perigoso para o ego, mas sagrado para a alma. É um renascimento que exige morrer para quem você acredita ser. É uma desorganização criativa. É o desmoronar de antigas certezas para dar espaço ao crescimento psíquico. Quem passa por essa experiência interior não volta a se contentar com crenças herdadas, porque descobre que o divino não é uma resposta dada, é um chamado silencioso que exige coragem para ser atendido. E no coração desse chamado está um conceito essencial da psicologia profunda: o self. O self não é o ego fortalecido. Não é o personagem que você cria para ser aceito socialmente. Não é a máscara que veste para esconder suas inseguranças. O self é o núcleo vivo da alma, o centro organizador da psique, o ponto de equilíbrio entre todas as polaridades humanas, luz e sombra, força e vulnerabilidade, instinto e espírito, desejo e sabedoria. O self é aquilo que você é, mas ainda não sabe. É aquilo que sempre existiu dentro de você, esperando ser reencontrado. E é por isso que afirmei que o self é o equivalente psicológico da imagem de Deus.
Não porque somos deuses no sentido literal, mas porque dentro de cada ser humano existe uma centelha arquetípica que aponta para o absoluto, para a totalidade, para o que há de mais profundo na experiência humana. Essa centelha nos guia, mesmo quando resistimos, nos transforma, mesmo quando tentamos controlar, nos chama, mesmo quando fingimos não ouvir. Mas há algo delicado aqui e muitos não compreendem. O self não se revela quando você se esforça para parecer forte. O self não aparece quando você tenta ser perfeito. Ele surge quando você se dispõe a olhar para dentro, mesmo que o que encontre seja difícil, sombrio ou inesperado. Ele se manifesta na sinceridade. Radical consigo mesmo, na coragem de encarar seus medos, seus traumas e seus desejos não admitidos. E é por isso que digo a você agora, se este caminho está tocando sua alma, escreva nos comentários deste vídeo. Eu escolho despertar para mim mesmo. Essas palavras não são um ritual vazio, são uma declaração de intenção, um primeiro passo rumo ao self. E antes de seguir para o próximo bloco, lembre-se, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável para continuar essa jornada interior. Cada novo capítulo aprofunda seu caminho rumo à totalidade. E essa jornada, quando iniciada, nunca mais permite que a vida seja vivida pela metade. O self não fala a linguagem do ego. Ele não negocia, não suplica, não seduz. Ele não aparece em frases prontas, nem responde às nossas tentativas de controle. Sua linguagem é a do símbolo, do silêncio, do movimento sutil que atravessa a alma sem pedir permissão. Ele se manifesta em sonhos que parecem estranhos demais para serem ignorados, em impulsos criativos que surgem do nada, em sincronicidades que nos fazem questionar se realmente existe acaso. Às vezes, ele se manifesta até em sofrimentos que parecem não ter sentido, dores que insistem em nos visitar como se estivessem tentando nos dizer algo que não queremos ouvir. Para Jung, quando nos afastamos do self, a psique começa a adoecer. O sintoma, seja psicológico, emocional ou existencial, surge como um pedido de retorno. Ele é menos um castigo e mais um chamado. O inconsciente, quando ignorado, aumenta o volume até que sejamos obrigados a escutá-lo. É por isso que Jung dizia, não são as coisas que vivemos que nos adoecem, mas o significado que nos recusamos a escutar. O self é esse eixo silencioso, a bússola interna que tenta de todas as formas nos reconduzir ao caminho da totalidade. Se, como Jung afirmou, Deus se manifesta na alma, é através do self que essa manifestação ganha forma, força e direção. O self é o centro organizador da individuação, o processo pelo qual o indivíduo se torna aquilo que realmente é. Não o ideal perfeito que tenta parecer, não o personagem criado para agradar, não o papel social que aprendeu a vestir. Individuar-se é um ato de coragem, é permitir que todas as partes de si encontrem seu lugar, mesmo aquelas que há anos você tenta esconder. Mas não se engane, essa jornada é tudo menos confortável. Porque para se aproximar do self, o ego precisa ceder. Precisa renunciar ao seu trono ilusório. Precisa admitir que não controla a vida, que não sabe tudo, que não pode prever o que vai acontecer. E essa rendição, ao contrário do que muitos pensam, não é fraqueza. É o início da sabedoria. É o primeiro passo rumo à maturidade psicológica. Quanto mais nos aproximamos do self, mais sentimos que algo maior nos guia. Não algo externo, distante ou autoritário, mas algo interno, profundo, compassivo e ao mesmo tempo implacável, porque não aceita falsidades, nem máscaras, nem meias-verdades. Esse algo maior não exige devoção cega, mas presença. Não pede perfeição, pede verdade. Não separa, integra.
E quando tocamos essa dimensão, mesmo que por um instante, surge em nós uma certeza quieta, indescritível, uma percepção tão clara que não precisa de palavras. O divino sempre esteve aqui dentro. Mas Jung foi ainda mais longe. Ele ousou olhar para o lado da experiência divina que quase ninguém quer ver, a sombra de Deus. E aqui começamos a entrar em um dos territórios mais profundos e polêmicos de todo o pensamento junguiano. Para muitos, Deus é sinônimo de perfeição, luz, bondade absoluta, mas Jung não podia se contentar com idealizações. Ele sabia que a alma humana é feita de luz e sombra, criação e destruição, amor e instinto. E se Deus é símbolo da totalidade e não da moralidade, então ele também contém aquilo que não compreendemos, aquilo que rejeitamos, aquilo que tememos. Isso não significa que Deus seja mau. Significa que a imagem divina que carregamos dentro de nós é muitas vezes unilateral. E tudo aquilo que excluímos da ideia de Deus, o caos, a destruição, o sofrimento, o silêncio, o vazio, acaba sendo projetado no mundo como se fosse mal puro, destino cruel, azar, demônio ou catástrofe. A intuição de Jung sobre a sombra divina começou muito cedo. Ainda criança, teve visões de Deus fazendo coisas que nenhum catecismo ousaria descrever. Isso o aterrorizou. Mas com o tempo, ele compreendeu algo essencial. O divino não é apenas luz. Ele também é aquilo que desestabiliza, que derruba, pela força, que transforma, que silencia o ego até que ele aprenda a ouvir. Quando a humanidade nega esses aspectos, eles não desaparecem, apenas se deslocam para o inconsciente coletivo. E foi exatamente isso que Jung testemunhou ao longo das guerras mundiais. Uma civilização que dizia acreditar num Deus amoroso, mergulhando em brutalidades indescritíveis. Como isso era possível? Porque havia uma cisão na alma humana. A sombra do divino, negada nas religiões, emergia nos instintos de forma destrutiva, incontrolada. Para Jung, o mal não é um oposto metafísico da luz. O mal é parte da estrutura total da realidade psíquica, não no sentido moral, mas no sentido arquetípico. E justamente por isso precisa ser reconhecido, compreendido e integrado. Não adorado, nem negado, mas trazido à consciência. O mal negado vira sombra ativa. E a sombra ativa domina sociedades inteiras, religiões inteiras, indivíduos inteiros. O mesmo vale para a imagem de Deus. Quando idealizamos Deus como perfeição absoluta, criamos um padrão impossível. E tudo o que não se encaixa nesse ideal, dor, dúvida, instinto, limite humano, acaba sendo reprimido. Mas o reprimido não desaparece. Ele retorna, muitas vezes, de maneira mais violenta. É por isso que Jung dizia que o trabalho espiritual mais profundo não é buscar apenas a luz, mas abraçar conscientemente a própria sombra. Não para justificar comportamentos destrutivos, mas para impedir que eles nos controlem de forma inconsciente. E antes de seguirmos para o próximo bloco, quero te pedir algo. Se esse conteúdo está abrindo sua mente, escreva nos comentários. Eu escolho conhecer minha sombra. Porque admitir isso é um passo gigantesco na individuação. E claro, não esqueça de se inscrever no canal Mentalidade Inabalável. Aqui eu te ajudo a compreender aquilo que ninguém jamais te explicou sobre sua própria alma. Para Jung, a alma humana é uma buscadora incansável de sentido. Ela não se contenta com respostas prontas, nem com dogmas rígidos, nem com explicações superficiais. A alma quer experiência, quer profundidade, quer encontro. Foi por isso que Jung passou a vida inteira defendendo que religião e psicologia não deveriam ser inimigas, mas aliadas. A religião, dizia ele, fala através de imagens simbólicas. A psicologia, por sua vez, fala através de processos internos. Uma aponta para o mistério,
A outra busca integrá-lo. E a alma humana precisa das duas coisas, do encantamento e da estrutura, do símbolo e do caminho, do invisível concreto. E do... Jung nunca quis destruir a fé. Ele queria aprofundá-la. Ele queria tirar a espiritualidade do terreno da obediência cega e trazê-la para o campo da experiência vivida. Para ele, um indivíduo que apenas repete fórmulas, orações e rituais sem consciência está muito longe do divino. Mas aquele que mergulha na própria sombra, que reconhece seus conflitos, que escuta seus sonhos, que se aproxima do self com honestidade brutal, esse sim está em contato com o sagrado. Ele afirmava que nenhum símbolo religioso tem poder real enquanto não é reconhecido internamente. A cruz, por exemplo, não é apenas um objeto, um adorno, uma imagem pendurada na parede. Seu verdadeiro poder está naquilo que ela desperta dentro da psique. A dor que prepara o renascimento, o encontro entre opostos, o sacrifício do ego, a morte de um antigo eu e o nascimento de uma nova consciência. Quando essa imagem é vivida por dentro, ela se torna viva e transformadora. Mas quando é apenas repetida de fora, para dentro como tradição vazia, perde seu fogo, perde seu significado, perde sua alma. Por isso Jung alertava constantemente sobre os riscos da espiritualidade superficial, aquela que busca conforto, status, validação social ou respostas prontas. Para ele, a verdadeira religiosidade exige atravessar o deserto interno, enfrentar o silêncio de Deus, sustentar o vazio, integrar paradoxos aparentemente irreconciliáveis. É um caminho espiralado, às vezes ascendente, revelador, iluminado, vezes mergulhante, escuro, caótico, mas sempre transformador. Jung sonhava com uma espiritualidade na qual o ser humano pudesse olhar para Deus sem medo e olhar para si mesmo com reverência. Uma espiritualidade na qual o sagrado não fosse propriedade de nenhuma instituição, mas experiência íntima, pessoal, única, intransferível. Uma espiritualidade que permitisse que cada alma encontrasse, no seu próprio ritmo e no seu próprio silêncio, a imagem viva do divino que habita o inconsciente. E, talvez por isso, mesmo sendo psicólogo, Jung foi visto por muitos como místico, porque ele não falava de religião como quem ensina doutrina, ele falava como quem foi tocado, como quem viu o símbolo se mover, como quem percebeu que o inconsciente, quando fala, fala com força de revelação. Sua psicologia, no fundo, era uma ponte, não para o céu, mas para o centro, para o lugar onde finalmente Deus e a alma se reconhecem como expressões de um mesmo mistério. Jung dizia que Deus não era uma crença a ser defendida, mas uma presença a ser sentida, uma força que emerge no silêncio, que se move através do símbolo, que se revela justamente quando o ego já não sabe mais para onde ir. É por isso que sua visão continua tão atual. Ela não impõe respostas. Ela convida à escuta, a escuta da alma, a escuta do sonho, a escuta do símbolo que pulsa por trás da vida cotidiana. Jung nos ensinou que a alma tem uma linguagem própria, antiga, profunda, arquetípica, e que Deus, antes de ser compreendido intelectualmente, precisa ser vivido. Não como mandamento, mas como encontro, não como dogma, mas como experiência. Não fora, mas dentro. Uma experiência que muda o ar, o olhar, o tempo, uma experiência que toca o coração de um jeito que nenhuma explicação racional conseguiria tocar. Ele dizia que a imagem de Deus é um espelho da alma, e cada um de nós carrega dentro de si um fragmento desse mistério. Não importa se você cresceu dentro de uma tradição religiosa ou fora dela, não importa o nome que você dá ao sagrado.
ou se por enquanto você nem sabe se acredita em algo. O que importa é o que sua alma sente quando tudo silencia, quando as máscaras caem, quando a noite chega. O que importa é aquilo que você escuta dentro de si quando o mundo inteiro fica em silêncio. Porque é nesse instante, nesse microsegundo entre o medo e a esperança, que a verdade aparece. E essa verdade, muitas vezes, não vem em palavras. Ela vem em sensação, em intuição, em uma pequena chama que reacende por dentro. Talvez Deus seja menos uma explicação e mais uma lembrança. Uma lembrança de quem você já foi, de quem você está se tornando, de tudo aquilo que no fundo já habita você, mesmo quando você esquece. E se esta reflexão tocou algo dentro de você, se acendeu uma luz, se despertou uma memória antiga, se trouxe um silêncio diferente, então saiba, talvez não tenha sido por acaso. Talvez este vídeo seja o início de uma travessia, um chamado, um convite íntimo. E no próximo bloco, aprofundar justamente isso. O que significa responder ao chamado da alma e por que essa resposta pode mudar absolutamente tudo. Se você chegou até aqui, quero que escute com o coração aquilo que estou prestes a dizer. Nada do que foi falado nestes blocos tem a intenção de lhe dar respostas prontas, mas de lhe oferecer um espelho, um símbolo, uma chave. Talvez este vídeo tenha sido exatamente o que a sua alma precisava ouvir hoje. Talvez tenha sido apenas uma semente. Ou talvez tenha sido um chamado silencioso para voltar-se para dentro, com mais coragem e menos medo. A alma fala assim, baixinho, com gestos sutis, com intuições que aparecem no exato momento em que você pensa que tudo é coincidência. E muitas vezes, aquilo que você chama de acaso é só a maneira do inconsciente dizer: preste atenção, é aqui. O tema que atravessou esses blocos, a imagem de Deus, o selfie, a sombra, o sentido, não se esgota em palavras. Ele continua vivendo em você, se movendo, crescendo, buscando espaço para despertar. E se alguma frase, alguma ideia ou alguma imagem provocou algo aí dentro, saiba que é justamente assim que o processo começa, com um pequeno toque interno que parece insignificante, até que, de repente, muda tudo. Se existe algum assunto que sua alma deseja ver desdobrado aqui neste canal, deixe nos comentários. Muitas das reflexões profundas deste espaço nasceram de um seguidor atento, de alguém que ousou compartilhar sua dúvida, sua dor, seu anseio por compreensão. Talvez a sua pergunta seja a de milhares. Talvez a sua busca seja um caminho que outros também precisam trilhar. Não subestime a força da sua perspectiva. Ela pode se tornar o próximo mapa desta jornada. E eu quero repetir algo essencial, que a imagem de Deus dentro de você nunca seja um fardo, mas uma luz. Que a espiritualidade que você carregar não seja prisão, mas travessia. Que ela não seja medo, mas abertura. Não seja obediência, mas realização. E que esse caminho não seja uma fuga da vida, mas o retorno mais profundo a si mesmo. Porque como eu, Jung, tantas vezes disse e tantas vezes testemunhei no silêncio das almas humanas, tudo o que o ego tenta negar, reprimir ou fugir, um dia voltará como o caminho pelo qual a alma tentará voltar para casa. E é por isso que integrar é mais importante do que lutar. É por isso que olhar para dentro é mais importante do que buscar fora. É por isso que o símbolo é mais precioso do que a explicação. A alma não quer que você a entenda. Ela quer que você a ouça. E quando você escuta, quando você realmente escuta, algo muda, algo se alinha, algo desperta. A verdadeira jornada espiritual não é sobre encontrar certezas, mas sobre encontrar presença. Não é sobre controlar Deus, mas sobre permitir-se ser tocado pelo self.
Não é sobre perfeição, mas sobre inteireza. Não é sobre luz constante, mas sobre aprender a caminhar com a própria sombra sem medo, sem vergonha, sem culpa. Porque a sombra não é inimiga. Ela é o portal, guardião do que ainda não foi vivido. É o território onde seu espírito ainda mora sem ser visto. E agora, no final desta travessia, quero lhe pedir algo. Não como obrigação, mas como gesto simbólico. Se este conteúdo te tocou, se te transformou, se te fez pensar, sentir ou respirar diferente, deixe um comentário escrevendo: "Eu retorno para mim". Essa frase não é apenas um pedido de engajamento. Ela é um compromisso com o seu próprio processo. Uma declaração para si mesmo, um marco, um ponto de virada. E se você sente que deseja continuar caminhando por essas reflexões profundas, simbólicas e transformadoras, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Não por mim, mas por você. Para que a sua alma tenha um espaço seguro para continuar se expressando, crescendo, despertando. Cada vídeo aqui é criado para atravessar a mente e tocar o centro da psique, para provocar, curar e iluminar. Este canal vive da escuta e é você quem o mantém vivo. Por isso, deixe também seu like. Compartilhe com alguém que talvez precise dessa mensagem. Quando você faz isso, esse conhecimento encontra outras almas que estão caminhando no escuro e não sabem onde buscar luz. E assim, antes de encerrarmos, quero lhe deixar com uma última imagem. Imagine que existe em você um centro silencioso, um ponto de pura presença, onde o passado não pesa e o futuro não assusta. Esse ponto é o Self. Ele não grita, não cobra, não ameaça. Ele apenas chama, calmamente, profundamente, constantemente. E agora que você chegou ao final desta jornada, talvez seja o momento de perguntar a si mesmo: estou disposto a seguir esse chamado? Se a resposta for sim, então você já começou. E eu, Jung, me despeço desta reflexão, deixando com você não uma conclusão, mas um convite. Viva a sua alma, honre o seu mistério, caminhe com coragem e permita que o divino que mora dentro de você finalmente respire. Obrigado por estar aqui. Obrigado por caminhar até o fim. E se este vídeo ressoou em você, lembre-se de comentar "Eu retorno para mim", de deixar seu like e de se inscrever no canal Mentalidade Inabalável. A jornada continua dentro de você, sempre.